Novos tempos, novos sentidos. Eu uso celular, iPad, uso o computador o dia inteiro. Eu uso o telefone celular, tablet, computador. Principalmente o celular, tem um videogame, tem um computador. O computador eu uso para trabalho, para estudo, e o celular é mais para falar com meus familiares e meus amigos mesmo. Nossa senhora, o celular é o dia inteiro. Eu fico com ele na mão o dia inteiro, não guardo não. Celular o tempo todo, WhatsApp, mensagem o tempo todo. SMS eu acho que uns 50 e o WhatsApp é incontável. Esqueça, atravessando a rua, sinal, não nem vejo. Em média 2 horas por dia. Eu acredito que umas 10 horas por dia vão fácil, assim. Eu fico pensando, se fosse antigamente, como é que ia ser? Ir para a biblioteca, ler aquele tanto de livro. Hoje, assim, o acesso é muito mais fácil pela internet. Eu acho que atrapalha, às vezes as pessoas estão conversando, a gente está mexendo no celular, a gente está mexendo no tablet, fazendo outras coisas, acaba atrapalhando sim, principalmente quando as pessoas estão conversando com a gente. Uma amiga minha, que eu encontrei ela no restaurante, estava ela e o namorado, um mexendo no celular e o outro lá também mexendo, sem conversar, sem nada, parecia que nem era um casal de namorado. Acho que um tempo útil que você poderia estar aí com a família ou com alguém, às vezes você acaba perdendo ele com tecnologias. A idade mais nova, mais criança já está usando, nem esquece muitas vezes brincar, alguma coisa porque está no computador, ou muitas vezes no celular também. Esquece as brincadeiras mesmo, de aproveitar a infância. Acho que eu não sei viver mais sem celular. Não considero dependente. Você tem o costume de checar seu nome e informações na internet com frequência? Vasculha fotos de quem nem mesmo conhece? Tem uma dorzinha de cabeça e logo recorre ao médico Google? Pois é, você pode estar sofrendo de egonavegação, fotobisbilhotismo e cybermania. Os eletrônicos e a internet são ferramentas que facilitam o dia a dia, oferecem entretenimento e ampliam possibilidades de relações entre as pessoas. Mas como saber se o uso desses recursos está sendo saudável? A dependência tecnológica pode estimular novos vícios. Para essa discussão, eu converso com a psicóloga Cristina Yumi. Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Prazer. Primeiramente, Cristina, como que a gente pode saber se está sendo aí um viciado nessas mídias digitais? Então, a primeira parte que nós temos que diferenciar é o uso, o abuso ou a dependência dessas mídias eletrônicas. O uso, a maioria de nós utilizamos, fazemos esse uso. Agora, o abuso ele já passa a afetar um pouco o nosso meio social. E a dependência, de fato, dessas mídias acaba acarretando ou em alguns problemas familiares, perda do convívio social, alta irritabilidade. Então, a gente tem que ter bem diferenciado esses conceitos. Existe um público-alvo, um público mais propenso a esse tipo de vício? Atualmente, a gente tem um pouco mais dos adolescentes e pessoas da idade adulta, mas o que nós estamos vendo é outro fenômeno, né? Os idosos também estão sendo inseridos nessas novas tecnologias. Então, hoje em dia, a gente não tem como falar, olha, só os jovens mexem em tecnologia. Tecnologia hoje também é coisa de idoso, né? Idosos, às vezes, até por falta de atividade, né, de ocupação, sim. acabam aí também sendo viciados nessas novas mídias e muitas vezes também sofrem todas as coisas prejudiciais aí que envolvem o vício. Sim, sim. Muitas vezes a gente tem que saber diferenciar um pouco isso do isolamento social, né? Será que eu estou utilizando essas mídias e estou me isolando socialmente? Será que eu só fico conversando com as pessoas virtualmente, não vou até a casa delas? Claro que a mídia ela tem um papel positivo, né, de estimulação, é um aprendizado, no caso dos idosos, por exemplo. No entanto, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Pessoas mais tímidas, que têm às vezes um déficit de atenção, elas também são mais propícias? Sim, sim. O que a gente tem é que as pessoas que têm um pouco mais de dependência ou abuso dessas mídias, geralmente ela tem o que a gente chama de comorbidade. O que são as comorbidades, né? São, por exemplo, algum transtorno de ansiedade envolvido, né? Nós sabemos hoje em dia que a impulsividade também está bem associada ao uso de tecnologias. Então, por exemplo, se eu tive uma briga muito comum, vou postar nas mídias, ou então vou ligar para a pessoa. Eu sou muito impulsivo, né? Porque a mídia está aí.
E aí é essa muito impulsividade, né, junta com o imediatismo dessas mídias, né, complica a situação aí. Então, antes de eu refletir, eu vou... Então, acaba sendo prejudicial. Eu fico 24 horas conectado, qualquer coisa que acontece comigo, eu já posto nas redes sociais, né? E aí, nesse caso, a dependência pela tecnologia tem alguma semelhança com a dependência química? Sim, existem vários estudos, né, alguns pesquisadores que assemelham essa dependência tecnológica a uma dependência química. Né? Existem vários tipos de dependência, ou seja, uma dependência comportamental, aquela de pegar o celular, uma dependência psicológica, eu preciso daquele celular, e uma dependência química, de fato, que ocorre no cérebro, uma liberação de dopamina, que é o sistema de recompensa do nosso cérebro. Então, há alguns perfis neurobiológicos muito parecidos, sim, com a dependência química. Então é possível que você tenha aí uma crise de abstinência? Sim, nos casos de dependência, sim. É mesmo? Com certeza, com certeza. E aí a importância da busca de um especialista para isso. Porque quando começa a interferir, então, no seu dia a dia, você tem crises de abstinência, precisa muitas vezes aumentar a quantidade de horas utilizando a internet, o iPad, outras formas de comunicação eletrônica, já são indícios que a coisa já começa a preocupar um pouco. E como é que esse tratamento profissional ele acontece? A gente viu que nos Estados Unidos, alguns grupos agora estão ficando isolados, sendo levados para acampamentos junto da natureza, para tentar se desapegar também desses aparelhos eletrônicos. Aqui, como que esse tratamento tem sido feito? Atualmente, a gente vê uma diferença entre as culturas, né? A gente sabe que as culturas, cultura japonesa, cultura americana, elas têm uma maior adesão à tecnologia, uma maior rapidez, talvez também pelo custo dessas tecnologias, né? Vai muito mais barato, com né? certeza, com certeza. Aqui no Brasil nós temos também. O que nós focamos muitas vezes, quando existe uma dependência, um transtorno associado, a parte farmacológica da psiquiatria. Então, em relação à psicologia, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, que ela tem uma base, uma eficácia científica muito mais comprovada para esse tipo de tratamento. Então, é uma terapia mais focada para a meta dele, que é largar, então, esse vício, essa dependência em relação às mídias aí. E o que pode atrapalhar esse tratamento? Eu estou inserido aí numa cultura, né, que me estimula todo o tempo no trabalho para fazer, às vezes, qualquer tipo de pesquisa universitária ou para a escola, né, me incentiva a recorrer a esses recursos. Isso aí atrapalha o tratamento? Com certeza. Mas o que a gente tem que estar atento mesmo é o que nós chamamos de gatilhos. O que são gatilhos? Aquilo que dispara o meu comportamento. Né? Se eu me conhecer um pouco melhor, saber em quais momentos eu fico mais propício a, vamos dizer aí no caso de dependência, né, retomar esse vício, eu tenho que esperar um pouco e entender como que isso se processa na minha vida. Se eu tenho uma hiperestimulação, né, eu preciso do computador para trabalhar, ao mesmo tempo eu tenho essa dependência, vamos ver como que nós vamos fazer. Vamos colocar metas, um plano, um manejo temporal. Essas todas são técnicas que funcionam bastante. Quando você fala assim, colocar metas, me ocorre a partir da educação. Os pais podem contribuir para que os filhos se tornem dependentes aí dos aparelhos eletrônicos? Sim, o que nós vemos muitas vezes nas casas das crianças existem somente computador. E o pai fica falando, meu filho sai do computador, sai do computador. Ok, mas ele vai sair do computador e ir para onde? Não tem um livro, né? Não tem outros recursos para a criança brincar. Então é muito importante os pais estarem atentos a isso. Cristina, a gente vai mostrar uma matéria em que a gente vai trabalhar também o lado bem benéfico, bem positivo dos aparelhos digitais. Vamos conferir? Vamos. O videogame pode ser um aliado no tratamento de várias doenças. Jackson, da cidade de Rio Casca, na Zona da Mata, em Minas Gerais, trata leucemia há 2 anos e meio em um hospital público de Belo Horizonte. Ele precisa ficar na casa de apoio durante vários dias para receber a quimioterapia. Os jogos ajudam a desligar um pouco do tratamento pesado. Ajuda bastante, porque quando a gente é criança não tem muita atividade para fazer entre os pais da gente. Porque quando meu pai vem, ele gosta de jogar baralho, aí eu venho pra cá e fico jogando videogame. E o lúdico ajuda, então, em alguns momentos, ele
distrai, ele transfere, ele consegue ocupar o seu tempo de uma maneira produtiva. Nesta clínica, profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia utilizam o recurso do videogame para treinar uma série de habilidades com as crianças, entre elas a resolução de problemas e a superação de obstáculos do dia a dia. A gente consegue, através de alguns jogos da reabilitação e no tablet, melhorar essas habilidades motoras finas que podem favorecer para o processo de aprendizagem da criança, não só escolar como social. Lara, de 4 anos, tem síndrome de Down. Há 1 ano, ela começou o tratamento com o videogame e já apresenta melhoras na fala e na coordenação motora. Lara, pega para mim o amarelo. Cadê o amarelo? Você sabe qual que é o amarelo. Cadê o amarelo? Isso, Lara. Vamos falar essa cor? A. Ma. Ré. Ré. Lo. Muito bem. Não é só chegar e jogar, a gente tem um objetivo com o jogo. Muito bem, Lara. Toca aqui, Lara. Aqui, ó. Toca aqui. Yeah! Muito bem. Pois é, Cristina, a gente está vendo aí esse lado tão positivo, né, da tecnologia bem usada. Como é que a gente pode atingir aí o equilíbrio no uso dos aparelhos eletrônicos? Bom, o equilíbrio é sempre uma questão muito complicada, né, na nossa vida, mas prestando bastante atenção. Será que eu estou deixando, né, a minha vida social, entre aspas, real, né, a interação cara a cara, para estar nessas redes sociais? Então, são perguntas que nós devemos fazer. A gente deve refletir bastante sobre essas questões mesmo. Muito obrigada, Cristina. Fica aí, então, né, o convite à reflexão. Com certeza. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Tchau!